Nós começamos na última aula a falar sobre as ofertas pacíficas, amém? Amém ou não? Não? Quem lembra? Levítico capítulo 7, abre lá. Deixa eu ver se eu marquei aqui em algum lugar aqui. Eu não marquei, mas alguém aqui fez aqui uma fábrica. Foi ali. E ela usou logo a caneta preta. Falamos sobre a oferta pacífica, amém? Que está lá em Levítico capítulo 7, só para a gente recapitular. Quem pode ler aí? 7, versículo 11. Esta é a lei do sacrifício e das ofertas pacíficas que será oferecida ao Senhor. Se alguém o oferecer como oferta de ação de graças, oferecerá como sacrifício de ação de graças bolos sem fermento, amassados com azeite, bolachas sem fermento, untadas com azeite e bolos de melhor farinha, amassados com azeite. Oferecerá pão fermentado com os bolos, junto com o sacrifício de ofertas pacíficas em ação de graças. Oferecerá uma parte de cada oferta ao Senhor, ela pertencerá ao sacerdote que espargir o sangue da oferta pacífica. Só até o 14, né, irmão? É o 14 esse, né? É o 14, né? Só até o 14, obrigado. Então, nós lemos aqui, falamos sobre a Shelamim, que é a oferta pacífica, que lemos aí em Levítico capítulo 7. Também vai falar sobre ela no capítulo 3, porque a oferta pacífica ela é um sacrifício. Então, como Levítico capítulo 1 fala sobre os holocaustos, capítulo 2 fala sobre os manjares, capítulo 3 fala sobre o sacrifício, a oferta pacífica ela é um sacrifício, não um sacrifício de redenção como é Levítico capítulo 1, 2 e 3, mas ela é um tipo de oferta, porque, como eu disse na outra aula, as ofertas, ou elas são holocaustos, ou elas são sacrifício, ou elas são manjares, amém? Então você tem os três tipos das ofertas: holocausto, manjares, sacrifício, que as três juntas formam uma oferta de redenção, que é aquela oferta que Jesus foi por nós. Você compreender? É por isso que não cola quando as pessoas falam que Jesus foi a oferta, e eu não preciso ofertar porque Jesus já... Você consegue compreender o que eu estou dizendo? Eu não preciso ofertar porque Jesus já foi a oferta por mim. Não. Jesus foi a oferta de redenção. Agora, as ofertas pacíficas, por exemplo, um sacrifício pacífico, é uma oferta de comunhão. É o próprio nome já diz, uma oferta pacífica, ou seja, uma oferta de paz. E Jesus, ele foi o principal totem da paz. Quem já ouviu eu já falar sobre isso? Jesus é o totem da paz. Tem um missionário, eu esqueci o nome dele. Ele até escreveu um livro, é muito famoso. Ele foi evangelizar uma tribo na Oceania, esqueci o nome do local. Foi para lá. Chegou lá, ele ficou lá 2 anos. Depois eu mando se o Espírito Santo me lembrar o nome dele aqui, eu mando depois no grupo. Tem até o livro dele, enfim, para vocês procurarem. Ele foi na nossa tribo nesse país lá na Oceania, não sei se é Nova Zelândia. Enfim, foi um missionário. E ele ficou lá nessa tribo, ele e a esposa, 2 anos ali. Aprendeu o idioma. E a esposa dele era enfermeira. Foi com penicilina, essas coisas todas, enfim. Ficaram lá na tribo e o pessoal da tribo gostou muito deles. Só que ele estava com dificuldade. Ele ficou lá 2 anos só para aprender o idioma. E aí, depois de 2 anos que ele aprendeu o idioma, ele começou a pregar o evangelho, porque missão fala muito disso, né, pastor? Você primeiro precisa entender a cultura de onde você está. Você primeiro, quando não há barreira do idioma, então quando há barreira do idioma, você primeiro precisa entender o idioma, para depois você começar a compreender onde você vai encaixar o evangelho dentro da cultura daquelas pessoas, enfim. Então depois de 2 anos ele começou a pregar o evangelho para essa tribo. Só que teve um problema, que essa tribo, ela gostou mais do Judas do que de Cristo. Presta atenção, porque nessa tribo eles tinham como cultura a traição. Ou seja, eles achavam que era interessante o fato de eu enganar você a ponto de você confiar em mim e eu poder te vencer.
porque era assim que eles faziam com as outras tribos. Então tinha uma tribo rival, e quando eles iam lutar um contra os outros, fazia parte da estratégia de dominação você enganar o outro acreditar em você e você conseguir vencê-lo. Então, exatamente isso. Exatamente isso. É mais ou menos isso. Então, essa tribo começou a gostar do Judas. Falou: olha que homem inteligente. Obrigado, irmão. Ele foi tão astuto a ponto de enganar o próprio Jesus, que amava ele, ainda deu um beijo nele, e ele mesmo assim foi lá e vendeu. Ou seja, a tribo começou a gostar do Judas, e ele não conseguia plantar ali a semente do evangelho na vida daquelas pessoas. E aí aconteceu que e essa tribo estava sempre em guerra com uma outra tribo. E aí aconteceu que ele falou: olha, quer saber, eu vou embora. Não dá, pra mim não é. Isso aí tá vindo o nome, é Richard alguma coisa, Richards. Ele falou: olha, eu vou embora. Não dá mais, porque eu preguei o evangelho para vocês. Vocês gostam mais do Judas do que de Jesus? Só que aí a tribo não queria que ele fosse embora, porque a esposa dele era enfermeira e cuidou das crianças, a mortalidade infantil parou de acontecer, aquela coisa toda, e eles gostavam muito dele. Ele falou assim: não, a gente quer que você fique. Senão eu preciso ir embora. E outra, vocês vivem em guerra, vocês vivem em guerra com essa outra tribo, daqui a pouco eu vou morrer também, e enfim, essa guerra tem que acabar. E aí ele falou assim: não, mas a guerra não vai acabar. Não, mas vocês têm que acabar com essa guerra. Olha, mesmo que a gente quisesse acabar com essa guerra, a outra tribo nunca ia acreditar. Por quê? A gente trabalha com engano. Então se nós formos lá e falar para eles que a gente quer acabar com a guerra, eles vão achar que a gente está querendo enganá-los de alguma maneira. E então assim, não tem como acabar com a guerra. Ele falou assim: então eu vou embora. Não tem como, não é possível que não tem como. Aí o chefe da tribo falou assim: olha, existe uma maneira que eles podem acreditar que a gente realmente quer acabar com a guerra. Ele falou: como? O totem da paz. E ele falou: o que é o totem da paz? O totem da paz é o seguinte: se alguém da nossa tribo pegar um dos seus bebês, Dom Richardson, obrigado. Eu falei que tinha alguma coisa de Richards, né? Dom Richards, muito bem. Ele falou: olha, se algum da nossa tribo pegar um bebê, um filho seu filho, e ir lá entregar para outra tribo, para que a outra tribo cuide dele, aí sim eles vão entender que realmente a gente quer paz. Aí ele falou: então tá fácil. Ele falou assim: tá fácil não, eu quero você ver se você consegue convencer alguém da nossa tribo a entregar o seu filho para outra tribo, como totem da paz. E saíram à procura das pessoas, e ninguém quis, como é óbvio, entregar o seu filho para a outra tribo. Até que teve um homem que gostava muito dele, da esposa, um homem da tribo, e falou assim: não, e pegou o filho dele recém-nascido, sem a mulher ver, sem a mulher saber, e falou: olha, eu vou entregar. E foi lá e entregou esse filho para outra tribo como totem da paz. E a outra tribo recebeu esse bebê e falou: não, realmente eles querem paz, então a gente vai ter paz, não tem mais guerra, acabou a guerra. E aí o Espírito Santo falou ao coração dele: Dom Richards, tá aí o que você precisa para explicar para eles o que Jesus Cristo é. Jesus Cristo é o totem da paz. Jesus Cristo é o bebê que Deus deu para o mundo para poder ter paz com o homem. Uau. E aí ele foi até a tribo e explicou para a tribo: olha, está vendo esse bebê que vocês entregaram? Foi o que Deus fez por Jesus. Jesus é esse bebê. Jesus é o totem da paz, a paz entre Deus e o homem. E aí ele evangelizou toda a tribo. Toda a tribo aceitou Cristo como Senhor e Salvador das vezes. É benção, não é? Então, quando Jesus foi a oferta. Foi, claro, ele foi a oferta que nenhum de nós poderíamos ser, a oferta que nenhum de nós nunca poderá dar.
Nunca nenhum de nós poderá ser a oferta que ele foi, o totem da paz. Só que as ofertas pacíficas continuam sendo necessárias. As ofertas de comunhão, por quê? Olha aqui para mim. Quem tem filho, sabe o que eu vou dizer. Quem não tem também vai ter uma ideia. Eu amo a minha filha, eu amo o meu filho incondicionalmente, amém ou não? Nós amamos os nossos filhos. Amém. Assim como Deus te ama, claro, é diferente, mas só para você ter uma ideia. Deus te ama, Deus nos ama de uma maneira que a gente não compreende, mas você consegue pelo menos ter uma noção de como que é. Eu amo meu filho, eu amo minha filha. Eu amo meus filhos, ponto. Independente do que eles são, independente do que eles façam, independente do que eles sejam, amém? Deus te ama, independente de quem você é, independente do que você faz, independente do que você pensa, independente do... Irmão, olha, Deus nos ama, amém? Incondicionalmente. Mas, presta atenção, o meu filho e a minha filha, eles podem optar por me agradarem ou não. Agora mesmo, teve uma questão em casa, pouco antes de vir para cá, entre eu, o Lucas e a Priscila. Uma questão do Lucas lá, não sei o que, da faculdade e tal, enfim. E ele pensava X, e eu e a Priscila pensávamos Y. E eu falei para ele, olha, na minha opinião, é assim. E a Priscila falou, na minha opinião, é assim também igual ao teu pai. E ele falou, na minha opinião é diferente. Ou seja, agora está nas mãos dele me agradar ou não. Se ele fizer o que me agrada, eu vou amá-lo mais ou menos? Não. Se ele fizer o que me desagrada, eu vou amá-lo menos ou mais? Não. Mas ele pode me agradar ou não. Consegue compreender a diferença? Nós, quando ofertamos corretamente, temos a opção de agradar a Deus, no sentido de declarar paz a Ele, pelo aquilo que nós somos, por aquilo que nós falhamos, por aquilo que nós fizemos, mediante uma oferta pacífica. E a oferta pacífica é para esse propósito. Olha, Deus, vamos fazer as pazes? Eu sei que eu não tenho te agradado. Eu sei que o Senhor vai continuar me amando. Eu sei que o Senhor me ama incondicionalmente, mas eu não tenho te agradado. Então, por meio dessa oferta, é um pedido de paz. Amém ou não amém? Então, comunhão com Deus é a oferta pacífica. Está aí no seu quadro. Todos receberam aí o quadro, né? Então, a oferta pacífica, agora vamos entrar na aula de hoje, amém? Isso foi na última aula. A oferta pacífica, ela pode ser uma oferta de ação de graças, que é uma oferta de gratidão. Nós já falamos aqui, Filipenses capítulo 4, versículo 6. Filipenses capítulo 4, versículo 6. Então, a oferta pacífica, ela pode ser uma oferta de ação de graças, que é uma oferta de gratidão. Quer ler lá, ó, Filipenses capítulo 4, verso 6? Eu sei que você não lembra, mas você conhece o texto, você só não lembra. Primeiro que achar aí já pode ler, Filipenses capítulo 4, verso 6. Não? Não se Não se aflijam. preocupem, Força. não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Não gosto desta versão? Posso ler aqui? Pode. Não estejais ansiosos por qualquer motivo, senão que as vossas petições sejam conhecidas diante de Deus a respeito de tudo, com oração e súplicas e com ações de graça. Então, essas ações de graça é uma oferta de comunhão. É uma oferta
Peço desculpas, é uma oferta de gratidão. É uma oferta de ação de graças. Ok? A gente falou sobre isso quando falamos sobre gratidão. Então, ela não deixa de ser uma oferta pacífica. Lembra que a gente falou que a oferta pacífica, que os 3 tipos de oferta tem, seja sacrifício, seja holocausto, seja manjares, elas se encaixam ali em algum lugar. A maioria das vezes ela é sacrifício. Tem também a oferta pacífica, que é a oferta de comunhão. Tá aí? Oferta pacífica, comunhão com Deus, festa, ações de graças. Tá vendo? Ofertas de gratidão, comunhão no corpo de Cristo, ceia do Senhor. Tá vendo aí? No seu quadro. Então a oferta pacífica, ela vai ser uma oferta de comunhão com Deus, ela vai ser uma oferta de gratidão, e ela pode ser a oferta ali do voto cumprido. Tá vendo ali? Tá vendo ali voto cumprido? Versículo, capítulo Levítico 7,16. E ela pode ser uma oferta voluntária. Então, preste atenção aqui. Essa oferta, então, ela vai ser dividida em ações de graças, votos e ofertas voluntárias, ok? Ok? A oferta de ação de graças, nós já falamos bastante sobre ela, não falamos? Tá tudo bem aí, amor? Oferta de ação de graças. Ou seja, você é grato a Deus por algo que Ele fez na tua vida e você oferta por aquilo. Amém? Mas aqui está um segredo. Você pode ser grato a Deus por aquilo que você ainda não recebeu. Você sabe que Deus é poderoso para cumprir. Você sabe que Deus pode fazer. E você sabe que aquilo faz parte do seu propósito, ou que aquilo pode contribuir para o teu propósito. Então você oferta crendo que Deus vai fazer aquilo. Amém? Posso confessar alguma coisa para vocês aqui? A maior parte das minhas ofertas são dessas. A maior parte das minhas ofertas, eu agradeço a Deus por aquilo que Ele ainda não me deu, mas eu sei que Ele é poderoso para fazer. Amém. E na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, Ele está envolvida com o meu propósito, está envolvida com aquilo que Deus me deu, aquilo que eu... Você consegue compreender? Aquilo que envolve a obra, aquilo que envolve o reino. Confesso para vocês que muitas vezes não foi, não deu. Ou não era o tempo, ou ainda não estava preparado, ou não era da vontade de Deus. Mas a maioria das minhas ofertas, muitas vezes já deu certo. A maioria das vezes. Amém? Então, oferta de ação de graças. Tem esse segredinho aqui, ou seja, você agradece a Deus por algo que você é grata, que Ele fez, que Ele está fazendo. De repente você está no processo, você pediu X coisa, por exemplo, sei lá, vou usar o exemplo aqui da Armandinha. Senhor, eu quero ter um restaurante, eu quero ser muito bem sucedido, eu quero isso. Você já tem um restaurante, de repente você ainda está no processo. Então você não compreender? Então você oferta porque você é grato, mas você está no processo. Você ainda não alcançou aquilo que você quer, mas você está no processo. Então a oferta de gratidão você pode ofertar por aquilo que Deus já fez, você pode ofertar por aquilo que está fazendo, que está acontecendo, ou você pode ofertar por aquilo que ainda é sonho. Ainda é só sonho na tua mente, é só um propósito, é só uma vontade, e você oferta por aquilo. Amém? Isso é um passo de fé. E tem como agradar a Deus sem fé? Não. Amém ou não amém? Então a oferta pacífica, ela pode ser uma oferta de ação de graças. Abre aí comigo Salmo 50. Salmo 50.
Olha que interessante. Verso 14. Todos acharam? Salmo 50, verso 14. Oferece a Deus sacrifício de ação de graças e cumpre os teus votos. Olha que eles colocam as duas ofertas uma do lado da outra. Está vendo que como elas são diferentes? Oferece sacrifício de ação de graças e cumpre os votos, ou seja, são coisas diferentes. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Agora vê se não tem uma relação com Filipenses capítulo 4, versículo 6. Que ele fala, olha só. E tu, eu vou ler aqui agora, deixa aberto aí no Salmo. Eu vou ler o Filipenses aqui, capítulo 4, verso 6. Olha só. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Aí ele diz: oferece a Deus sacrifício de ação de graça e cumpre os teus votos. Invoca-me no dia da angústia. Não estejeis ansiosos. Invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei. Então, a oferta de ação de graças e os votos fazem parte da oferta pacífica. Então, olha aqui, uma maneira que você tem de ter comunhão com Deus, de pedir paz para Deus, é fazer um voto. Já pulei, já estou no voto. Deus quer que você faça votos com Ele. Porque olha aqui, é a mesma coisa do totem da paz. Quando você faz um voto com Deus, eu já expliquei aqui o voto, né? Vamos falar sobre o... Quando você faz um voto com Deus, você fala para Ele: olha, eu confio que o Senhor vai fazer isso e agora está na tua mão. Quando você faz um voto, você empurra para Deus, entre aspas, a responsabilidade daquilo. Porque você fala: olha, Senhor, eu vou fazer um voto porque, sei lá, eu preciso que meu marido se converta. Vou fazer um voto aqui, então converte um homem agora. É com ele. Ou seja, tem como você ser inimigo de uma pessoa dessa? Não tem como. Você confia nele tanto, a ponto de você colocar sob responsabilidade dele aquilo que você precisa, aquilo que você necessita, aquilo que você deseja. Está nas mãos dele. Amém ou não amém? Ou seja, quando você oferta uma oferta de sacrifício como ação de graças, ou como voto cumprido, ou voluntária, tá aí voluntária, não tá? Vamos chegar na voluntária também. Tem aí, não tem oferta voluntária? Sim. Ou seja, é paz com Deus que você faz. Você se aproxima dele. Quais são as maneiras de você de Deus aproximar-se do homem? Quais são as 3 maneiras que Deus se aproxima do homem? Oração. Sacrifício. Por acaso a oração estava lá no Filipenses capítulo 4, verso 6? Estava, né? Oração, sacrifício Serviço. e serviço. Comunhão com Deus, sacrifício, oferta. E a palavra sacrifício do hebraico, korban, tem a mesma raiz etimológica de adoração. Ou seja, quando você oferta, você adora. A tua oferta
Pode ser isso tudo e também ser adoração. É uma maneira de se aproximar de Deus. A sua oferta te aproxima de Deus tanto quanto a tua oração. A tua oferta te aproxima de Deus tanto quanto o teu serviço na obra. Agora imagina se você estiver orando, ofertando e trabalhando na obra. Só a irmã lá pegou. Responsabilidade cristã, irmão. Não tem como você ser um cristão e não fazer isso aqui. Não tem como você ser um cristão e não fazer isso aqui. Não tem como você ser um cristão, tá na outra folha que eu mostrei que sobrou, não batizar, não participar da ceia e não dizimar. Não tem como. Não tem como. Consegue entender? Você tem que participar da obra. Tem que participar da obra, irmão. Você tem que ofertar. Você tem que orar. Conhece algum crente que não ora? Eu conheço alguém que acha que é crente, mas não ora, porque não é crente. Como assim? Se Jesus é teu pai, se Jesus é teu Senhor, se Jesus é teu amigo e você não fala com Ele? Ainda mais o nosso Deus sendo um Deus de relacionamento. Disse aqui no domingo, não disse quem estava aqui domingo. O nosso Deus, você pode pegar o islamismo, o budismo, aquela da Índia, sempre me lembro, hinduísmo, o shintoísmo, todos os outros ismos que você conhecer. O único onde Deus é capaz de amar o homem e o homem pode amar a Deus, eu vou colocar aqui, é Jesus. Não vou nem colocar cristianismo porque nós não somos uma religião. Só Cristo que dá a oportunidade de você amar o Deus que você serve, e é o único Deus que ama o homem. Maomé não ama os muçulmanos e não permite que eles o amem. Só quer deles prostração e serviço. Eles servem tanto a ponto de explodir as coisas por ele, de matar pessoas por ele. Buda não sabe nem qual é o caminho. Buda não ama os seus servos. Aqui, coitados dos hinduísmos, eles nem conhecem todos os deuses. Você não pode amar uma vaca, a vaca não ama você. Você compreender? Por que o nosso Deus é o único Deus que se permite ser amado e que ama os seus servos? Pergunte-me por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar conosco. Esses outros deuses aqui querem ser deuses sob servos. O nosso Deus não. O nosso Deus, ele quer se relacionar conosco, mesmo que em alguns momentos ele precise ser Senhor sobre a tua vida. Por que ele tem que ser Senhor sobre a tua vida? Porque você não sabe guiá-la. Você não sabe viver a tua vida. Então, como você é mais destruidor da própria vida, ou sou só eu, irmão, que vim para a igreja porque destruí a minha vida? Só busquei a Cristo porque a minha vida estava destruída por mim mesmo. Sou só eu. Então ele fala: olha, eu vou ter que ser Senhor sobre a tua vida porque você está destruindo ela. Porque você destruiu o teu casamento, porque você destruiu o relacionamento com os teus filhos, porque você destruiu as tuas amizades, porque você destruiu o teu relacionamento com os seus pais, porque você destruiu o relacionamento com os seus irmãos. Agora, eu preciso ser Senhor sobre você. Senta aí, que eu vou te explicar como que é que faz as coisas. Consegue compreender? Aí ele vai ser Senhor sobre a tua vida. Quando você começa a entender que além de Senhor, ele também é teu amigo, ele também senta e bate aquele papo contigo de amigo para amigo.
Aí depois que você já é amigo do Senhor, você começa a entender que Ele também é teu Pai, que nas suas fraquezas, quando você está triste, quando você não consegue mais fazer as coisas, você vai lá e senta e chora. Quem já chorou aqui na presença do Senhor igual criança? Ou foi só eu? Não é? A gente chora assim a ponto de a gente nem saber mais por que está chorando na presença de Deus, e você está chorando em lágrimas, e Ele está lá igual teu Pai, segurando na tua mão, no colo. É relacionamento, irmão. Só que esse relacionamento às vezes se abala. Então você precisa ter um momento de comunhão com Ele. Falar: ó Senhor, olha, eu contei uma fofoca lá na igreja, irmão. Ô Pai, me perdoa. Essa língua minha aqui, olha. Não, se cala. A irmã lá me contou todo o segredinho dela, toda inocente. Eu fui lá e dei carinha nos dentes. O pastor falou que não era para eu falar nada. Eu fui lá e falei. Ô irmão, amém, irmão. Uma ofertinha de paz. Aí se arrepende primeiro, tá, irmão? Se arrepende primeiro. Olha lá. Se arrepende. A Priscila falou: meu ordenado foi todo. Olha aqui. Se arrepende primeiro, confessa o pecado, pede perdão. Amém, irmão? Amém. Você não vai falar que o pastor aqui é herege, está dizendo que para resolver o problema do meu pecado é só dar uma ofertinha, né? Cuidado, tá gravado. Ora, se arrepende, pede perdão, confessa e depois traz uma ofertinha de paz. Amém, irmão? Vou ter que falar de novo? Então, olha aqui, quando você pecar, o pastor falou para você não falar nada, você foi lá e falou. Então, olha aqui, você pede perdão para Deus, se arrepende, confessa. Aí quando você sentir no teu coração que está tudo bem entre você e Deus, aí você vai lá e faz uma ofertinha para selar o acordo. Amém? Amém. Amém. É porque tem que explicar assim, porque tem esse não. Ah, o pastor falou que é só dar oferta e tá tudo certo. Não é bem assim. Faz parte do princípio, tá bom, irmão? Faz parte do propósito. Se arrepende, confessa, fica bem com Deus. E se quiser, oferta por isso, para selar aquilo, para poder fechar ali, como a gente costuma dizer, fechar com chave de ouro. Amém ou não amém? Amém. Ou seja, como que eu aplico isso na prática, na minha vida? Ou seja, como a gente tem dito aqui, eu recebi uma meta, no caso da ação de graça, tá bom, irmão? A gente está falando da oferta pacífica. Recebi uma bênção do meu patrão, me abençoou com alguma coisa, eu estava pedindo algo e aconteceu. Porque às vezes a nossa vida é assim, irmão, a gente tá vivendo a nossa vida e daqui a pouco do nada Deus nos abençoa, é assim, não é? Você fala: meu Deus, às vezes você até esqueceu aquilo. Quantas vezes eu já pedi tanta coisa, depois já nem pedi mais, porque eu falei: de repente, daqui a pouco, pum, eu vou até deixar. Isso porque Deus trabalha com ciclos também. Deus trabalha com ciclos de 7. Pode ser 7 horas, pode ser 7 dias, pode ser 7 semanas, pode ser 7 meses, pode ser 7 anos. Consegue compreender? Então a gente nunca sabe em qual ciclo está a nossa bênção, se é que ela está. Pode ser que a gente quer algo, por exemplo, eu não sei se vocês sabem, alguns de vocês ou todos, eu e Priscila já nos divorciamos, amém? Nos divorciamos não, a gente se separou, amém? Nos separamos. E aí eu estava clamando a Deus, né? Fui para a igreja, aquela coisa toda, clamando a Deus para que Deus restaurasse o meu casamento, amém? Eu queria que fosse restaurado quando? No dia seguinte. Na hora, se possível. Só que isso demorou longos 5 meses. Eu
eu tinha certeza, porque eu recebi isso de Deus, de que aquilo seria restaurado. Hoje, mais maduro, eu sei que o casamento seria restaurado dentro de um ciclo de 7. O que eu quero dizer com isso? Quando você tem a certeza de algo, você tem a certeza que vai acontecer. Só que Deus nunca te diz quando. A tua bênção é assim, ela vai vir, você pode ter certeza, só que você não sabe quando. Um exemplo, se vai ser daqui uma semana, 7 dias, ou se vai ser daqui 7 meses, ou se vai ser daqui 7 anos, você não sabe. Você sabe que aquilo vai acontecer, porque Deus falou contigo, só que Ele não te diz quando. Por quê? Pergunte por quê. Por que, pastor? Porque Ele quer ver você confiando, tendo fé, esperando, aguardando, Amém. crescendo, porque o processo é que te faz crescer. Amém. Entende? Quando você estiver preparado, aí Ele te entrega, porque você cresce no processo. Ô, glória. Estava conversando com o Lucas esses dias, com o Lucas e com a Raquel. Falei, vocês hoje não sabem, não sei se vocês sabem, que essa geração agora, atual, essa geração dos nossos filhos, isso é ciência, tá bem? Como foi comprovado agora recentemente. É a primeira geração na história da humanidade que os filhos são menos inteligentes que os pais. Pela primeira vez na história da humanidade, os filhos são menos inteligentes que os pais. E aí estávamos conversando sobre isso, justamente sobre esse tema, a Priscila, o Lucas e a Raquel. E eu falei, olha, por incrível que pareça, porque hoje vocês têm, nós somos da geração, eu sou da geração, nós pegamos a transição. Vocês têm hoje ChatGPTs, Gemini, cara, eu só conheço essas duas, mas tem tantos outros inteligências artificiais. Vocês têm a internet, vocês têm o WhatsApp, vocês têm, olha, o mundo está à disposição de vocês. Por que vocês continuam sendo menos inteligentes do que nós? Sabe por quê? Nós crescemos no processo. Para poder ter uma informação, eu tinha que pegar minha carteira, meu dinheirinho, pegar o autocarro. Eu sou dessa época, pegava o autocarro, rodava até o centro da cidade, descia, ia na biblioteca, chegava lá, eu tinha que fazer, um trabalho sobre, café. Chegava lá para a bibliotecária, falava para ela, olha, eu preciso fazer um trabalho sobre café, me ajuda aí com alguns livros. Ela ia lá, pegava lá meia dúzia de livros. Olha, eu não sei se tem o que você precisa aqui, mas toma, bufo. Então você tinha que sentar lá e ficava lá o dia inteiro lendo aqueles livros todos para poder conseguir meia cábula. E aí depois você voltava para casa ou levava o livro, dependendo, às vezes tinha que pagar, né? Você pagava, levava o livro, tinha que ter registro lá na biblioteca para poder levar o livro para casa, depois ficava lá, isso aqui para conseguir fazer mais meia cábula. Depois pegava o autocarro de novo, voltava para a biblioteca, deixava lá, olha, consegui uma cábula. Me ajuda com outros livros porque aqui não está tudo que eu preciso. Aí ela vinha com aquelas enciclopédias, na minha casa tinha, depois mais para frente minha mãe comprou. Tinha de A a Z, então A, você tinha lá o A, tudo era com A, não sei o que, tudo misturado, né? Açafrão, alface, e animais, e tudo lá no A, você via. Ou seja, no processo para conseguir fazer um trabalho sobre café, você já tinha aprendido sobre açafrão, já tinha aprendido sobre alface, já tinha aprendido sobre um monte de coisa. Hoje não, você vai lá no ChatGPT, preciso fazer um trabalho sobre café. O que você aprendeu com isso? Nada. Porque é o processo que te traz maturidade, é o processo que te traz experiência. Você aprende a andar de autocarro, você aprende que perdeu a parada, aprende a olhar para ver se vai chover, se não vai chover. O processo é que te ensina. Com Deus é a mesma coisa. O processo da bênção é que te ensina. Você ora mais, você começa a jejuar, aí você vai conversar com o irmão que passou a mesma coisa que você, e aí você vai lá, aí você fica amigo do pastor. Você nunca falou com o pastor, mas aí conversa com o pastor agora todo domingo. Ô pastor, me ajuda. Comigo era assim, tô falando de mim, irmão. Ia lá falava com o pastor, pastor. E o pastor, tá bom, ela vai voltar. Calma, irmão, não vai voltar. É assim, irmão. É assim. O processo
vai te forjando, vai te transformando, você vai crescendo e você vai aprendendo. Aí quando Deus está aqui olhando, bom, está crescendo o menino, tá? Logo, é logo, vai chegar a sua hora. Só que a gente não, a gente quer tudo para ontem. O irmão começa a orar pela libertação do filho, 1, 2, 3 domingos, não deu certo, já desiste. Minha mãe orou por mim muitos anos. Agora ela parou, né? Ele já tem um tempo. Ela parou, agora está orando pelo outro. Não é, mães? Vocês tiverem que orar pelos teus filhos, ore pelos teus filhos a vida toda. Não desista. Amém. A tua bênção está preparada, Deus já te deu. Ele está só esperando você crescer e amadurecer o suficiente. E o que vai te fazer crescer é o processo. É o processo. Olha aqui uma semente. Quando você lança uma semente na terra, aquela semente fica lá na terra, no escuro total. Ninguém vê nada. Não tem árvore, não tem fruto, não tem folha, não tem galho, não tem nada. Ela precisa passar pela escuridão, ela precisa passar pela busca incessante de nutrientes, ela precisa passar pela umidade, ela precisa passar por aquele momento até ela crescer. E quando ela cresce, a nossa vida também é assim. A gente tem que passar pelo processo. E às vezes Deus coloca a gente em cada uma. Você fala, meu Deus, agora que as coisas estavam tudo acontecendo. Irmão, é o processo. Você vai ter que crescer, você vai ter que amadurecer, vai ter que voltar para trás, vai ter que voltar a orar de novo. É porque você está orando pouco, irmão. Vai ter que se aproximar de novo, vai ter que jejuar de novo, vai ter que começar a fazer voto de novo. Deus está sentindo falta desse processo, porque nesse processo você chega perto dele, você chora diante dele, você clama para ele, você fica amigo do teu pastor, você fica amigo do teu irmão. Ele está sentindo falta disso. Amém? É normal, é as nossas subidas e descidas da nossa vida. Então nós precisamos ter comunhão com ele de tempos em tempos. Está conseguindo compreender? 1 Samuel capítulo 1. Nós lemos aqui na última aula, não lemos a história de Samuel e Ana? Nós lemos aqui na última aula, não falamos? Falamos bastante, contei a história toda para vocês, não foi? Ou seja, Ana ofereceu o seu filho a Deus. Presta atenção. Foi um voto que ela fez. Ela fez um voto sem ter o filho. Ela sabia por quê? Porque ela recebeu de Deus a confirmação mediante o profeta. Então preste atenção. O voto é diferente da ação de graças. O voto, você só agradece por aquilo que Deus te deu. O voto, você compromete aquilo que você separou. Já te expliquei aqui sobre o voto, vou explicar de novo. Como que você faz um voto? O voto, você fala, olha, por exemplo, preciso de uma promoção no meu emprego, um exemplo. Então você fala, olha, Senhor, eu quero ser promovido. Se você puder detalhar aquilo que você precisa, melhor ainda. Amém? Senhor, eu preciso ser promovido e ganhar 5.000 euros por mês. Amém. Vai ser. Amém, em nome de Jesus. É que eles só fazem pro bicho errado. Eles fazem pro demônio, pro diabo. Porque estão mal ensinados. Ensinávamos assim, eles
Se ele soubesse, quer dizer, enfim, o pastor está aqui, pode falar com mais autoridade para nós sobre isso. Aquilo que tem lá em Fátima é um demônio poderosíssimo, para não dizer que é um principado, que não é um dominador, aquilo, uma potestade, aquilo é um demônio poderosíssimo que está ali enganando essas pessoas todas, recebendo a adoração dessas pessoas todas e levando essas pessoas todas para o engano, para a perdição. A verdade é essa. Enfim, então preste atenção. O que eu estava dizendo do voto? Senhor, eu quero ganhar um ordenado, uma promoção no meu trabalho, quero ser, sei lá, gerente, quero ganhar 5 mil euros por mês, assim. Irmão, você também vai ser razoável, né, irmão? No voto, né? Vai ser razoável, né, irmão? Vai fazer um voto, não vai pedir 100 mil euros por mês de salário. Seja razoável, né, irmão? Se eu fosse argentina, já tinha pedido 2 mil euros a mais sobre o nascimento, sobre nada. Porque significava que o irmão Ruben já estava assim com uma bênção daquela, mas ela não faz. Sejamos razoáveis, né? Vou fazer isso. Para ti, dois, não é? Não vai querer ocupar o lugar do Marcelo Ribeiro, né? Pelo amor de Deus, né, irmão? Seja razoável. Então, olha, eu quero um ordenado assim, quero ser gerente assim, assim, assado, assim. O meu voto é esse. Quando eu receber, vou entregar no altar do Senhor 500 euros. Estou dando um exemplo, tá bem, irmão? Amém? Amém. Está selado aqui o voto. Quando receber, é assim que se faz um voto. Amém? Lembra que eu disse? Porque você coloca a responsabilidade nas mãos do Senhor, crendo que Ele vai fazer. Lembra do voto? Esqueci o nome do abençoado que teve que matar a menina, a filha, quando chegou em casa. Esqueci o nome dele, vai obedecer aqui já. Ele falou: olha, se o senhor me fizer isso, quando eu chegar em casa, a primeira pessoa que vier ao meu encontro, eu vou sacrificá-la. A primeira pessoa que saiu foi a filha. Então, ele entregou o cumprimento do voto antes? Não. Então você entrega o cumprimento do voto quando ele é cumprido. E aí você vem, quando for entregar o seu voto, fala: Senhor, aqui está o cumprimento daquele voto, assim, assim, assado, a bênção que o Senhor me entregou, assim, assim, assado, está nas mãos do Senhor. Porque é meio que quando você faz um voto, você coloca diante de Deus aquilo, crendo que Ele vai cumprir. E aí, se Ele fizer, mais entre aspas, tá bom, irmão? Se Ele fizer, você paga o teu voto. Deus gosta disso. É como um desafio. Ele fala: meu filho, ele crê tanto em mim, que olha só, ele colocou isso sobre minha responsabilidade. Se tiver aqui, se tiver no propósito, se cumprir com todas as, ele vai fazer. E aí você não se esqueça de honrar com o teu voto, que a Bíblia vai dizer: quando fizeres um voto, cumpra. Melhor não fazer, porque senão vai recair sobre você. Então, pera lá, cuidado, é sério o negócio. Amém? Amém? Oi, amor. Então, o voto, além de ser comunhão com Deus, eu vou abrir aqui um parênteses, porque nós estamos falando sobre oferta pacífica e vamos falar sobre comunhão, tá bem? Então, o voto, ele é fidelidade, tá bem? Ele é fidelidade. Você é fiel quando você cumpre com o teu voto. Por isso, preste atenção, que o voto, a oferta, olha aqui para mim, a oferta, você pode simplesmente chegar lá e ofertar aquilo que você tem, você pode ofertar
aquilo que você separou. Um dia você oferta mais, um dia você oferta menos. Amém ou não amém? O voto geralmente, tá bem? O voto fazemos por aquelas coisas mais complexas. Então o voto, você não vai fazer um voto pedindo a conversão do teu filho e se comprometer a dar €1. Seu filho não vale €1. Você não vai se comprometer, você vai pedir para Deus, você não vai pedir para Deus ele receber uma bênção de €200 e prometer de entregar para ele 300. Você fica com seus próprios 200. Entende o que eu estou dizendo? Então o voto geralmente eles são coisas que demandam de você um investimento maior, porque são coisas mais complexas. Lembra que a gente falou a relação que o judeu tem com os votos em relação a Deus? O judeu, se ele quer comprar uma bicicleta, ele não oferta €1.000, ele vai lá e compra uma bicicleta. Então se ele quer uma bicicleta, ele faz um voto de, a bicicleta vale €500, ele faz um voto de €10, de €50, de €100, enfim. Se ele quer a bicicleta. Agora se ele quer a conversão do filho, ele não vai oferecer o mesmo que ele ofereceu com a bicicleta, porque o filho não vale o mesmo que a bicicleta. O judeu, tá meu irmão? O judeu ele tem essa concepção. Olha, aquilo que eu peço para Deus que tem muito valor, exige de mim muito sacrifício. A não ser que realmente eu não possa. É por isso que você vai ver lá na entrega, na apresentação das crianças, o que ele diz? Ele diz, olha, você vai apresentar o seu filho, por que ele apresenta a criança? Porque a criança é o primogênito, a palavra de Deus vai dizer que todo primogênito pertence a Deus. Então, ele vai dizer, quando você for apresentar o teu filho, o teu primogênito, você traga, ele vai pedir lá 2 touros, não era normal se você ofertar 2 touros. 2 touros é muito pouco. Quanto custa um boi? Tem de todos os preços, né? Tem de todos os preços, esses bois de raça aí, esses aí custam milhares de euros. Então é uma oferta pesada, ela é custosa, ela custa caro. A não ser que se você não tiver condições, olha só, ou seja, se você for declaradamente pobre, você traz 2 rolas. Então se você for declaradamente pobre, traz 2 rolas. Se não, 2 touros. Se vira, meu irmão, seu filho vai nascer, se vira para arrumar 2 touros. E as pessoas amam. Por quê? Porque vale muito. Então quando você vai fazer um voto, geralmente você vai fazer um voto por algo que vale muito, tem que ser compatível, tá conseguindo entender? A conversão do teu filho tem preço? Não tem preço. Também você não pode fazer um voto pela conversão do teu filho com €10. Então, cuidado. Tenha muita maturidade nisso, mas aí é você e Deus. Eu estou te ensinando aqui o caminho. Você vai caminhar por ele, vai abrir a porta ou não. Tá bem? Então, votos, quando for coisas que realmente valem a pena, coisas que realmente são sérias, que realmente vão trazer um impacto muito ali essencial na tua vida, seja na tua vida ministerial, seja na tua vida financeira, seja na tua vida sentimental, não sei, irmão. Seja na sua vida familiar, eu, por exemplo, glórias a Deus, eu não tenho muitos problemas na minha vida familiar, nem sentimental, glória a Deus, mas tenho problemas em outras. Eu não sei quais são os seus. Tem alguns de vocês, pode ser que tenham problemas familiares. Então, se aquilo que realmente vale a pena, aquela luta, faça um voto, irmão. Faça um voto. Olha, tem uma pessoa aqui nessa sala que, olha, é especialista em falar voto. Devia ter chamado aqui para falar sobre voto. Priscila vai dar desculpa. Minha mulher, olha só, a gente costuma dizer que quando a porca torce o rabo, quando a coisa aperta lá em casa, ela já vai direto pro voto. E olha, costuma funcionar. Já contei a história aqui várias vezes. Olha, quando as coisas acontecem assim miraculosas, eu já falo, Priscila, você por acaso fez algum voto? Geralmente sim. Tá bem? Umas coisas assim acontecem do nada. Você fala, mas pera lá, foi o voto. Tá bem? Então o voto vai falar sobre fidelidade. Então façam o voto. Façam o voto, irmãos. Façam, vale a pena. Façam. Pastor, mas está tudo bem, então faça um voto pelo teu ministério, faça um voto pela tua vida espiritual, para que você cresça, para que você amadureça, e faça votos, irmãos, de tempos em tempos, faz um votinho com Deus aí, porque isso aproxima você do Senhor. Essa coisa de, Senhor, faz por mim aí, está na tua mão,
Deus gosta disso. Nós somos pais, nós não gostamos disso, quando os nossos filhos pedem as coisas pra gente. Ô pai, me desenrola aqui com esse negócio aqui, então você vai lá, opa, deixa comigo. É prazeroso. Deus também gosta disso, tá bem? Então, quando você promete alguma coisa, você tem que cumprir. Lá no Levítico capítulo 7, tá com o Levítico aberto aí? Não. 1 Samuel. Se não me falha a memória, lá no verso 16 ele vai falar, a gente estava lendo no versículo 7, mais para frente, ele vai falar sobre isso, quer ver? Olha aqui, tá vendo? Verso 16, a gente leu até o verso 14, não foi? Olha o verso 15. Mas a carne do sacrifício pacífico em ação de graças, olha só, ou seja, a oferta pacífica, quando for uma oferta de gratidão, se comerá no mesmo dia em que lhe for oferecido. Dela não se deixará nada até a manhã seguinte. Ou seja, quando a sua oferta é um sacrifício de oferta de gratidão, tem que comer no mesmo dia. Naquela época comia-se a oferta, porque a oferta ela era comestível, digamos assim. Verso 16. Mas se o seu sacrifício for oferecido em cumprimento de um voto, olha só que interessante. A oferta ela é oferecida no cumprimento do voto. Tá vendo aqui? Quem é que fazia diferente? O voto. Todo mundo fazia assim? Olha só, a oferta no cumprimento. Se não cumpriu o voto, aquilo que você pediu, não tem oferta, não tem sacrifício. Por isso que eu disse, você pede, faz o voto e espera. Quando acontecer, você vai lá e cumpre com aquilo que você se comprometeu. Mas se o seu sacrifício for oferecimento em cumprimento de um voto ou como oferta voluntária, está vendo aqui as 3 ofertas? Ação de graças, voto e oferta voluntária. Nós vamos chegar lá já. A carne poderá ser comida no mesmo dia, e a parte que dela restar também se comerá no dia seguinte. Então, a oferta de ação de graças tem que comer no mesmo dia. Se a oferta for voto ou voluntária, pode deixar para o dia seguinte. Tá bem? O que eu quero dizer é que está aqui, ó, no verso 16, a importância de cumprir com o voto, ou seja, está dizendo aqui, cumpra com o voto. Deus já te deu. Você pediu, Deus te deu. Agora cumpra. Amor, ô irmão, não tem maior alegria do que essa. Vocês são meus amores também. Não tem maior alegria do que essa. Você vem aqui pagar por um voto daquela bênção que você recebeu. Não tem mesmo. Não é, irmão? Qual que é a dificuldade? Por que a Bíblia vai falar de fidelidade, irmã Fátima? Porque o voto, você vai lá e promete lá 1.000 euros. Irmão, aí aconteceu o que você pediu. Amém, glória a Deus. Ai, estou com tanta vontade de cumprir meu voto. Até chegar domingo. Até chegar o dia de você ter que vir aqui. Até chegar o dia de levantar o dinheiro lá no banco. Pegar 1.000 euros assim na mão e... Por isso que ele fala de fidelidade. Porque ele faz a parte dele primeiro. A tua que ele quer ver depois. Porque tem gente que é assim. Tem uma história do... Bom, eu vou contar por cima porque, enfim. A seleção brasileira foi campeã de futebol da Copa do Mundo 2002, amém? E o goleiro da seleção do Brasil, ele era do Palmeiras. E ele tem uma história que ele conta assim, que no dia antes do jogo da final, ele foi orar lá no hotel, estava no quarto de hotel, e orou e falou, meu Deus, ajuda a gente a ser campeão, e não sei o que. Se o Senhor ajudar a gente, olha aqui, eu prometo que eu vou dar 50% do bicho. O bicho é o dinheiro que os jogadores de futebol ganham extra quando ganham um jogo. Então os clubes, eles dizem, olha, se vocês ganharem o jogo amanhã, eu vou te dar 50.000 euros para cada um. Então esse é o bicho, que é isso que a gente costuma chamar. Então, olha, se a gente for campeão da Copa do Mundo, em oração, eu vou dar 50% de tudo aquilo que a gente ganhar, de tudo aquilo que eu ganhar de bicho. E o bicho na época foi tipo, sei lá, 500.000 euros para cada um. E ele, terminou de fazer a oração e deitou na cama. E ele contando essa história, tem na internet, depois vocês procuram. E aí disse que fechou o olho, a consciência pesou.
ficou, não conseguia dormir. Aí levantou, foi lá na casa de banho de novo do quarto, ajoelhou e falou assim: ó, senhor, o senhor sabe que 50% eu não vou dar. Mas se a gente for campeão, pode contar com pelo menos 1% que está garantido. O que eu quero dizer é, na hora de prometer, a gente promete, né? Temos que ser racionais. É o que eu estou falando para vocês. Vai pedir, presta atenção, com responsabilidade, com maturidade, para não chegar lá e depois falar: Senhor, às vezes oferece muito para uma coisa que de repente você tem conseguido compreender. Cuidado, irmão, cuidado, porque a Bíblia vai dizer, a Bíblia vai nos incentivar a fazer votos com Deus, mas ela vai nos alertar que temos que cumpri-los. Ganharam ou não, pastor? Fomos campeões em 2002. Foi, ele se pegou dinheiro e tal, não sei o que. Ele tinha prometido dar para uma instituição de caridade, não sei o que cuidava de crianças, enfim. Mas não deu 50%. Não deu 50%, deu 1% depois. Mas o que prometeu 50% foi dormir e ficou. Na verdade, é bem isso, né? Porque às vezes a gente é assim, às vezes é tentado a. Não, Senhor, eu vou fazer. Na hora do fogo, da oração, daquela coisa, a gente às vezes é tentado a subir as coisas e não chegar lá. Então, uma outra coisa que é importante, agora de coisas menores. Tudo aquilo que você se compromete a fazer para Deus, você tem que cumprir, irmão. Veio o William aqui. Lembra do William? Quem lembra do William? Missionário aqui. Sim. Às vezes vem, prega, você está ali, não está num dia bom, amém, glória a Deus, e se compromete, e depois esquece. Irmão, você não está se comprometendo com o William, você não está se comprometendo com o pastor João, você não está se comprometendo com a Assembleia dos Juízes do Corpo, você está se comprometendo com aquilo, com a obra de Deus, e com o dono da obra. Estou só falando do William como um exemplo, porque tem todas as outras coisas, que promessa de fé, por exemplo. Irmão, eu demorei uns 6 meses para entender, ou talvez até mais, o que era promessa de fé. Também não sabia o que era. Só via ali os envelopes diferentes, não sei o que e tal, e não entendi direito o que era. E falei: meu Deus do céu, o que será que é isso? Até o dia que eu entendi, foi o dia que o pastor João Pedro veio aqui para cá. O pastor João Pedro ou aquele outro? Como que era? Não, um outro que veio, que é de Cantanhede, Bruno. Acho que foi o dia que o Bruno esteve aqui, e acho que ele explicou sobre isso, e eu falei: então isso que é promessa de fé, porque eu até então não sabia o que era. Depois que eu entendi, e aí eu lembro que nesse dia ele passou assim, meio que falou: não, todo mundo vai pegar um envelope porque é importante e tal. O que eu quero dizer, eu já falei: não, eu não vou me comprometer com isso, porque eu já faço outras coisas, enfim. O que eu quero dizer com isso, às vezes até as pequenas coisas na igreja, irmão, você se comprometeu, você cumpra, depois não dá para correr atrás, não dá para fugir depois. Tá bem? Então, cuidado, porque às vezes a gente vai, por exemplo, outro exemplo, quando foi com a questão da oferta voluntária, que não vou chegar lá, que a oferta voluntária foi para a compra dos microfones, lembra? Aquilo que levantamos foi uma oferta voluntária para a compra dos microfones. Podemos um exemplo, podemos contar com a irmã? Sim, pode contar comigo aí, coloca meu nome aí. E aí chega na hora, a irmã some, não responde as mensagens. Cuidado, irmão. As coisas não são mais com os homens, são as coisas com Deus. Então é importante ser fiel com Deus. Aí depois o pastor não entende porque que a vida não avança. Claro. Mas as coisas não acontecem. É porque você está fazendo tudo errado. Se compromete que vai ajudar, não ajuda. Detalhe, se compromete para que fala que vai vir limpar a igreja, não vem. Se compromete, fala que vai fazer não sei o que, não faz. Vou entrar no grupo de louvor, some. Eu vou fazer não sei o que, não faço. Irmão, faz igual eu, não se compromete. Deixa que minha esposa me compromete por mim. Amém? Fidelidade com Deus é isso. Pastor, pensei que era só entregar a oferta. Não é só isso não. Deus quer que você faça votos. Deus quer que você se comprometa. Só que se você se comprometer, você cumpre. Tem muita gente na igreja assim. É tudo a malta animada.
É uma malta animada. É a hora que fez uma baguncinha aqui e tal, todo mundo participa, eu vou. Só que na hora não vem ninguém. Tá bem? Tá bem? Detalhe, já estou terminando. Em oração, cuidado com o que você ora. Vai para o seu joelhinho lá, começa a falar com Deus, começa a chorar, daqui a pouco está prometendo um monte de coisa que você não vai cumprir, irmão. Aí depois precisa fazer o quê? Aí depois precisa entregar uma oferta de comunhão, uma oferta de paz, porque prometeu um monte de coisa e não cumpriu nada. Não, Senhor, porque agora eu vou ler 3 capítulos da Bíblia por dia. Pode botar aí, Senhor. Só na noite seguinte. Promete um versículo, irmão. Se você só consegue um, promete um. Começa devagarzinho. Amém ou não amém? Amém. Alguma dúvida? Deuteronômio capítulo 23, verso 21 vai dizer assim: quando fizeres voto ao Senhor, não demores em cumpri-lo. Preste atenção. Pois o Senhor teu Deus certamente te exigirá, e seria mal para ti. Olha só. Você poder ir para casa tranquilinho, com o coração adiante. Não demore em cumprir o teu voto, porque ele vai te pedir, ele vai te exigir e vai ser ruim para você. A versão da irmã ali não está boa, lê aí. Deuteronômio 23, para a gente ir embora para casa. 21. 23, 21. Pastor, não gosto da minha versão, mas eu vou. Lê aí que ela é boa. Quando você fizer uma promessa ao Senhor, nosso Deus, não demore a cumpri-la. Deus exige que a promessa seja cumprida. E é pecado deixar de fazer aquilo que você prometeu. Olha a minha versão. Por isso que eu falei que ela ia ser boa agora. Tá vendo? Aqui na minha versão era só que isso vai ser mal para ti. Na dela ele já está dizendo que é pecado. Olha lá. Se é pecado, você tem que depois pedir perdão, tem que se confessar. Imagina. Amém ou não amém? Faça votos com Deus. Ele está doidinho para ver você cumprindo. Você vai se alegrar quando cumprir os votos. Amém? Glória a Deus. Alguma dúvida? Não posso trazer a prova na semana que vem? Eu estou esperando ela. Ah, tá esperando. Eu sei que você tá. Dê as coisas todas para ela. E podemos fazer uma prova assim só para a Gemima se alegrar. Uma daquelas assim, tipo 50, 60, 70 questões. Todas dissertativas, né? Não é xizinho não. Todas dissertativas, imagina. Amém. O importante é que você, cada um na sua velocidade, absorva conforme a tua maturidade, conforme a tua experiência, conforme a tua realidade, absorva aquilo que Deus tem colocado na vida de nós todos, tá bem? Amém? Eu não tenho dúvida que você já tem aí material suficiente para você começar já a caminhar com Deus de uma maneira um pouco mais madura, tá bem? Devia ter lido 22 e 23 também. Lê aí. Não é pecado deixar de fazer uma promessa a Deus. Mas se você, por vontade própria, fizer uma promessa, então deverá cumpri-la sem falta. Você pode não fazer o voto, mas se fizer, tem que pagar. E por que ele diz isso? Essa desceu agora fresquinha. E por que ele diz que você não tem que demorar em cumprir? Porque ele diz, olha, aquilo que você pedir para mim, fica tranquilo que eu resolvo, está garantido. Agora você só se preocupa com o teu, porque o meu... Amém. Amém ou não amém? Amém. Glória a Deus. Vamos ofertar então na casa do Senhor. Eu não sei qual dos motivos que você vai utilizar aqui hoje, você já tem bastante para usar. Direcionamento que você vai dar para a tua oferta, qual vai ser o propósito que você vai dar para ela. Creia que ela vai alcançar, irmão. Que ela vai alcançar, porque olha, irmão, o dia que você entender o poder de uma oferta,
Você vai querer ofertar todo dia, todo momento, porque ela muda as coisas espiritualmente, muda as coisas materialmente, muda tudo, irmão. Vai para mim, eu sou prova disso. Amém? Então pega sua oferta aí em nome de Jesus, separe ela na sua mão direita, dê um propósito para ela, defina para ela um destino, fala para ela, eu quero que você alcance isso. Eu não sei se é a sua oferta de gratidão, de honra, se é uma semente, se é uma oferta para sustento da obra, se é uma oferta de comunhão com Deus, uma oferta, um pedido de paz, uma oferta pacífica. Eu não sei, Senhor, eu sei, coloca aí agora na tua mente, na tua oração, o propósito para ela.